Boa tarde, meus irmãos. Que o Senhor, na sua bondade, continue sendo com o seu povo. Quero agradecer a atenção de todos. Das últimas vezes, nós estávamos mostrando reprises dos meus estudos, mas hoje nós estamos reiniciando com novos estudos. Aí esperamos poder ser bênção para vocês. Agradecemos muito a atenção de todos. Quero, nessa tarde, falar sobre João Batista e a sua crise de fé. Então, quero trazer esse estudo. João Batista e a sua crise de fé. Antes, vamos falar com Deus, clamar ao Senhor aqui. Amado Pai, pedimos a tua bondade, a tua misericórdia sobre nossas vidas e nós clamamos pelos nossos enfermos. Aqui apresentamos diante do Senhor a vida da irmã Darcy, a vida do irmão Clay, da irmã Ana Celindo, da irmã Maria Luísa. Senhor, cuide deles e cuide de tantos outros que estão passando por luta. Clamamos pela tua palavra agora, vem falar aos nossos corações. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, nós leremos dos versículos 2 até o versículo 6, onde diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Meus irmãos, está aqui essa narrativa. Vamos entender, porque aqui nós temos uma coisa que acontece muito na caminhada cristã. É algo chamado crise de fé. E algo que acontece muito com pastores e missionários, que é chamado de crise no ministério. Então, em algum momento, nós passamos pelas nossas dúvidas, pelos nossos questionamentos. E nesses momentos vem então aquela crise. Na caminhada cristã, uma crise de fé. E para o pastor, para o missionário, uma crise no ministério. Vamos entender como é que isso aconteceu com João Batista. Nós sabemos que João Batista começa o seu ministério com um grande impacto. João Batista, ele começa pregando no deserto, e ele é um homem que foi tão levado a sério que as pessoas saíam das grandes cidades, Jerusalém, por exemplo, elas saíam daquelas regiões e iam para o deserto, para um lugar simples, para ouvir aquele homem rústico, aquele homem que se vestia com peles de camelo, aquele homem que comia gafanhoto com mel. Então, João Batista começa o ministério sendo levado a sério e com grande impacto. E qual foi o auge do ministério de João Batista? Ele está no Rio Jordão, Jesus Cristo vem a ele batiza Jesus Cristo, e então, quando Jesus está saindo das águas, os céus se abrem. O Espírito Santo desce como pomba sobre Jesus Cristo, e do alto vem uma voz dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o ponto alto do ministério de João Batista. Ele aponta para Jesus e fala: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, assim foi o ministério de João Batista. Mas aconteceu então que João Batista, ao confrontar o rei chamado Herodes, por causa do seu adultério, João Batista é preso. E ali naquela prisão, naquele cárcere, ele estava ali já há um certo tempo, ele ouve dizer que enquanto ele está preso naquele cárcere, enquanto ele está preso naquela masmorra, talvez passando fome, talvez passando frio, talvez acorrentado, com um risco de morte sobre ele naquela condição, ele ouve falar dos feitos de Jesus Cristo. Ele ouve falar do quanto que as multidões têm seguido Jesus Cristo e do quanto que Cristo tem feito maravilhas. E então, ele faz essa pergunta. Mandem perguntar a Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Meus irmãos, por um lado, parece que a pergunta dele é incoerente. E realmente tem a sua incoerência. Ele viu o céu se abrindo. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba. E ele ouviu dos céus a voz que o Pai dizia: Este é meu filho amado,
É nele que eu me comprazo. Quer dizer, ele tinha a resposta. E ele testificou dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por um lado, ele não tinha razão nenhuma para fazer esse questionamento. Ele não tinha razão nenhuma para ter a sua crise. Mas, por outro, enquanto que ele sabe que Jesus está fazendo maravilhas, como é que ele se encontra? Preso, num cárcere, numa masmorra. Tão somente porque pregou a verdade. Aí, por um lado, a pergunta dele não tem lógica. Por outro lado, eu consigo entender a razão dele perguntar. Meus irmãos, não é assim conosco. Nós sabemos que a palavra de Deus é real. Nós sabemos que Deus existe, que Deus é todo-poderoso, que Deus nos ama. Nós sabemos que Cristo morreu por nós. Nós sabemos que Ele ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Sabemos de todas as coisas. É verdade. Mas às vezes temos as nossas fraquezas. Às vezes temos as nossas fragilidades. Às vezes temos as nossas crises e os nossos questionamentos. Acontece no casamento, acontece na caminhada com a igreja, caminhada cristã, acontece no ministério. E sabe o que eu percebo disso? Eu percebo que o cristianismo não nos distancia da existência. O cristianismo não é uma utopia, não é um anestésico, não é algo que nos entorpece com as coisas que acontecem à nossa volta. Pelo contrário, o cristianismo nos leva a lidar de uma maneira prática com aquilo que nos acontece. O desafio do cristianismo é nos levar a considerar a existência a partir da perspectiva da fé. Meus irmãos, pensem bem nisso. O desafio do cristianismo é nos levar a considerar a existência, a nossa caminhada, não a partir das circunstâncias, não a partir das emoções, não a partir da nossa racionalidade, mas nos leva a considerar a vida a partir da perspectiva da fé. E aí, nós precisamos entender que o cristianismo não cria super-homens. O cristianismo não cria super-heróis. O cristianismo nos leva a lidar com as nossas fragilidades. Mas eis algo bom, eis algo precioso. O Senhor nos permite ter questionamentos. Ele entende os nossos questionamentos e as nossas fragilidades. O salmista chegou a dizer assim: ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, meu irmão, não se sinta culpado por às vezes você ter seus questionamentos. Não se sinta culpado por às vezes você ter as suas fragilidades. Todos os servos de Deus na Bíblia demonstraram isso em algum momento. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, João. Então, todos os servos de Deus na Bíblia demonstraram ter esses questionamentos e essas fragilidades. Você já teve alguma? Olha para o seu coração. Olha para a sua história. Olha para a sua realidade. Você já teve momentos de questionamento? Momentos de dúvida? De fragilidade? Você já teve as suas crises? Isso só vai fazer de você uma coisa: uma pessoa humana. Uma pessoa normal. Então, o que a gente vai aqui aprender? Como é que Jesus vai confirmar a fé de João? Como é que Jesus vai fortalecer a fé de João? Como é que Jesus vai lidar com esse momento tão difícil na vida de João? E aqui eu quero trazer algumas lições a partir do texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus não vai lidar com a situação de João tirando ele da cadeia ou impedindo a sua morte. Em primeiro lugar, a gente precisa entender isso. João mandou perguntar a Jesus. Jesus vai dar a resposta. Só que a resposta de Jesus não tirou João da cadeia. E a resposta de Jesus não impediu a morte que acabou vindo sobre João. E aqui eu quero que a gente pense nisso. Cuidado com as expectativas erradas. Meu irmão, cuidado com as expectativas erradas. Às vezes nós esperamos de Deus o que Deus nunca se propôs a fazer.
E porque nós acabamos assim não recebendo aquilo que a gente esperava, a gente acaba achando que foi um problema em Deus. Mas ora, Deus nunca se propôs a fazer isso. Então não vai ser libertando João da prisão. Não vai ser impedindo a morte de João. Já parou para perceber como é que às vezes nós temos expectativas erradas? Por exemplo, quando Lázaro estava doente, Marta e Maria mandaram dizer a Jesus assim: está enfermo aquele que tu amas. Qual é a expectativa que parece que Marta e Maria tinham? Olha, se o senhor ama Lázaro e ele está enfermo, então o senhor precisa fazer alguma coisa, porque Lázaro não pode continuar enfermo. Tanto é que quando Lázaro morre e Jesus chega até a casa delas, elas logo falam isso. Se o senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Então, meus irmãos, às vezes nós temos expectativas erradas. Então, Jesus não vai responder a João tirando João do cárcere. Não vai responder a João impedindo a sua morte. Algo que começou num passado relativamente recente, mas que já está começando a produzir frutos agora, é a ideia de que a fé cristã isenta as pessoas das dificuldades. Então, essa ideia que começou há cerca de 40 anos, já está produzindo frutos agora. As pessoas ficam imaginando uma caminhada cristã sob uma redoma de proteção, onde elas não vão passar por lutas, onde elas não vão passar por dificuldades. E porque de 30, 40 anos para cá começou a levar as pessoas a pensar assim, o que nós temos percebido agora? Nós temos percebido um grupo de cristãos que, infelizmente, professam crer em Jesus Cristo, mas não conseguem suportar aflições. Nós temos percebido isso hoje. Um grupo de cristãos que passa por crise no casamento e mesmo professando que o casamento é de Deus, que é uma aliança, eles acabam não enfrentando as crises e se divorciando. Um grupo de cristãos que, ainda que saibam que caminhar com Jesus Cristo é a maior necessidade do homem, quando passa por perseguições, acaba se afastando da igreja, acaba esfriando na fé. Por que isso? Porque estão com expectativas erradas. Eles estão achando que se Jesus os ama, então eles não podem ficar doentes. Eles estão achando que se professa o nome de Cristo, eles não podem passar pelo cárcere. Meus irmãos, em primeiro lugar, Jesus vai responder o questionamento de João, mas nem por isso vai tirar João da cadeia. Nem por isso vai impedir a morte de João. Jesus, ele realmente ama Lázaro, mas não é porque ama Lázaro que Jesus vai atender imediatamente o pedido de Marta e de Maria. Não é porque Jesus ama Lázaro que Lázaro não poderia ficar doente e nem mesmo vir à morte. Cuidado com as expectativas erradas. Nem sempre Jesus vai nos tirar do cárcere. Nem sempre Jesus vai impedir a morte. Eu não devo deixar de orar, é verdade. Eu não devo deixar de orar para que o Senhor tire o espinho da minha carne. Paulo tinha um espinho, ele orou por 3 vezes, para que o espinho fosse tirado. Eu não devo deixar de orar para que o espinho seja tirado. Mas eu devo também aprender a orar para que o meu maior anseio não seja ficar sem o espinho. Que o meu maior anseio seja desfrutar da graça. Não foi assim que Paulo acabou aprendendo? 3 vezes ele pediu para tirar o espinho, nenhuma das vezes Deus tirou. Até que Deus falou assim: a minha graça te basta. Paulo, o que você precisa não é ficar sem o espinho. O que você precisa é aprender a deliciar-se na minha graça, a desfrutar da minha graça, a mergulhar nessa graça. João Batista, o que você precisa não é sair do cárcere, o que você precisa é desfrutar da minha graça. Meu irmão, o que nós precisamos muitas vezes não é de um casamento sem dificuldades, é desfrutar a graça num casamento com as suas lutas. Precisamos entender isso. Ora, a coisa principal não é se livrar do problema. A coisa principal é desfrutar da graça de Deus no meio do problema. Vive-se hoje uma relação com as perseguições
não de mansidão e entrega ao Senhor. Infelizmente hoje, as pessoas lidam com um tal de um triunfalismo, um vitimismo, um revanchismo e, quem sabe, até vingança. Isso é percebido até nas nossas letras musicais. Por exemplo, teve uma música muito conhecida que tinha o seu refrão dizendo assim: a minha vitória tem sabor de mel. Quer dizer, velho, meus irmãos, será que eu não posso passar por luta? Será que tudo tem que ter sabor de mel? Tem uma outra que diz assim: quem me viu passar pela luta e não me ajudou, agora vai me ver numa outra situação. Tem uma terceira música que vai dizendo assim, né? Estão tentando sepultar os meus sonhos. Meus irmãos, vamos sair do vitimismo, vamos sair do revanchismo, vamos sair do triunfalismo. Vamos aprender a entregar-nos à graça do Senhor, e a graça do Senhor que nos basta. Meus irmãos, algo que precisamos aprender é a atitude de total entrega ao Senhor e à sua vontade, por maior que seja o preço a ser pago. Como é que Jesus Cristo aprendeu? Aliás, como é que Jesus Cristo nos ensinou? Ele está orando e ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, realmente, eu não quero passar pelas angústias que virão. Nosso lado humano, quem é que quer passar por dor? Quem quer passar por luta? Mas Jesus Cristo imediatamente diz: no entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Qual é a lição, meus irmãos? Precisamos nos entregar ao Senhor, confiando que Ele cuida de nós, confiando que a graça dele é melhor do que a vida e a graça dele que nós precisamos. Aí a gente vai perceber isso em vários servos da Bíblia. Por exemplo, quando Maria, o anjo aparecendo para ela, fala que ela estaria grávida, ela vai dizer assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. Entrega. Foi fácil para Maria? Claro que não. Uma jovem parece grávida e diz que não teve relação com homem nenhum. Como é que ela conseguiu explicar isso naquela hora? Mas por mais difícil que fosse, ela está dizendo assim: cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Aqui está a tua serva. Entrega. Entrega total. Paulo, naquela angústia com o espinho, ele diz assim: me gloriarei então nas minhas fraquezas, porque é nessas fraquezas que eu desfruto da graça do Senhor. Outro servo de Deus, Jó. Jó, ele faz algumas afirmações e olha as crises que Jó passou. Perdeu 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, perdeu toda a sua saúde. Olha o que ele fala: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mais à frente, ele diz assim: receberia o bem de Deus e também não receberia o mal? E ele fala então: ainda que ele me mate, é nele que eu esperarei. O que a gente está aprendendo aqui? O princípio da entrega. Olha, João não precisa em si sair do cárcere. João precisa aprender a se entregar ao Senhor totalmente, confiando que a graça do Senhor é o suficiente. Jesus vai terminar dizendo assim: seja feita a tua e não a minha vontade. Se Jesus submeteu a vontade dele ao Pai, quanto mais nós precisamos aprender a fazer isso. É verdade que João foi preso de uma forma injusta. É verdade. João foi preso por um indivíduo perverso, imoral, e morreu pelos caprichos de uma mãe adúltera e de uma filha adolescente mimada. Nisso tudo a gente vê injustiça. E aí, meus irmãos, nós vamos perceber que nessa perspectiva humana, realmente as coisas não vão se encaixar com a nossa lógica. Daí a necessidade de nós confiarmos que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Perspectiva da fé. Saber que o Senhor está operando e que o Senhor, ele vai glorificar o seu nome e haverá recompensas para mim, se não neste mundo, com certeza na eternidade. Segundo lugar, nos versículos 4 e 5, Jesus Cristo, ele vai manifestar o cumprimento das profecias.
Então ele vai dizer, olha, você quer saber se eu sou aquele que havia de vir? Observe o cumprimento das profecias em mim. E aqui, meus irmãos, constatar a confiabilidade da palavra de Deus confirma a nossa fé nos momentos de fragilidade. O fato de que nesse momento certas coisas não estão acontecendo em minha vida não quer dizer que Deus não esteja fazendo nada. Pensa bem nisso. Ainda que não esteja acontecendo da maneira que eu queria, que eu gostaria, não quer dizer que Deus não esteja sendo fiel, porque aquilo que ele prometeu, isso sim, ele está cumprindo. Meus irmãos, Paulo disse, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está. Paulo chegou a dizer isso. Eu posso estar aqui algemado, mas a palavra de Deus continua sendo confiável, continua sendo poderosa, continua sendo invencível. É o que Jesus está dizendo para João. João, você está aí preso, você está aí algemado, você está aí nesse cárcere, mas saiba que a palavra do Senhor está se cumprindo. O que foi prometido está acontecendo. Cegos vêm, surdos ouvem, leprosos são purificados. Aos homens está sendo anunciado o reino de Deus. Não houve uma promessa de que João não seria preso. Nunca houve essa promessa. Houve promessas de que o Messias seria maior que a tribulação que viesse sobre João. Essa promessa houve. Então Jesus, ele está mostrando, olha João, você está aí preso, mas eu estou dizendo que eu sou maior que a sua prisão. Eu sou maior que a cegueira, cego enxerga. Sou maior que a surdez, surdo ouve. Sou maior que o leproso, que a lepra, os leprosos são purificados. Sou maior do que a morte, porque os mortos estão ressuscitando. Meus irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo que a nossa fé precisa entender isso. A nossa fé se baseia não no fato de que não passaremos por adversidades, cegueira, surdez, lepra, prisão, morte. A nossa fé se baseia no fato de que o Cristo no qual cremos é maior do que todas essas adversidades. Então não é que eu não passarei por luta, é que Jesus Cristo é maior do que a luta. Não é que eu não passarei por doença, é que Jesus é maior que a doença. Não é que eu não passarei pela morte, é que Jesus é maior do que a morte. E porque Jesus é maior que as lutas, eu creio que ele pode me livrar. Mas porque ele é bem maior do que as lutas, eu creio que nele eu sou mais que vencedor, ainda que passe pelas lutas. E é isso que a gente precisa entender. Quando o texto fala, em todas essas coisas somos mais que vencedores, quais coisas? Tribulação, angústia, perigo, fome, nudez, espada. É nessas coisas que eu sou mais que vencedor por causa daquele que me amou. Ele é maior que isso tudo. Meus irmãos, caminhando para o final. Os versículos 6 diz assim, uma promessa de bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então o texto vai dizer isso, que nós precisamos reforçar a nossa fé em Cristo necessariamente nesses momentos de crise. Meus irmãos, quando nós estamos em bonança, a nossa fé não está sendo provada. Nós não temos tanta necessidade de nos esforçar em crer nas bonanças, mas é exatamente nas fragilidades, é exatamente nas lutas que Jesus Cristo tem uma promessa de bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Bem-aventurado aquele que passar pelo cárcere, que passar pela acusação, que passar pela calúnia, que passar pela adversidade, mas mesmo assim não se escandalizar. A Bíblia diz assim, Deus falando, o meu justo viverá pela fé. O justo diante de Deus não vive pela justiça, que seria a ideia lógica. O justo diante de Deus não vive pelas suas razões, não vive pelas suas emoções. O justo vive pela fé. E o texto continua dizendo assim, e se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer. Deus falando, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer. O desafio é crermos, mesmo ou apesar, diante das lutas. Então o que a Bíblia diz? Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E, por fim,
Os versículos 11, o versículo 12, diz que para que nós entremos no reino, precisa haver esforço. Olha o que o texto fala aí no verso 12. Para entrarmos no reino, precisa haver esforço. João honrou a Jesus dizendo que ele não era digno de desamarrar os calçados de Jesus. Então, João chegou a dizer isso. Olha, eu não sou digno de desamarrar os calçados de Jesus. Jesus agora vai honrar João. Como é que Jesus vai honrar João? Dizendo que dos que nasceram de mulher, ninguém era maior do que João. O que a Bíblia está nos dizendo? Meus irmãos, a nossa honra não precisa ser diante do mundo. A nossa honra tem que ser diante de Deus. A nossa honra não deve ser a partir de Herodes, da esposa de Herodes, da filha de Herodes. A nossa honra não pode vir daqueles que nos perseguem. A nossa honra vem daqueles a quem servimos. Daquele a quem realmente dependemos e confiamos. A nossa honra vem a partir do Senhor. E aí João, ele precisou aprender algo que todos nós precisamos aprender. Aprender a esperar o tempo de Deus. E meus irmãos, eis aqui algo que vai exigir muito da sua e da minha fé. O tempo de Deus, muitas vezes, não acontecerá nessa vida. Lembra disso. João precisou esperar o tempo de Deus. E qual foi o tempo de Deus para que João fosse honrado? Não foi sendo liberto do cárcere. Não foi sendo liberto da morte. Não foi nem ressuscitando fisicamente naquela época. Ora, João foi honrado na eternidade. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Sem esse triunfalismo. Muitas vezes, Deus nos dará recompensa nessa vida. Mas Ele não se comprometeu em sempre trazer recompensa nessa vida. O tempo de Deus vai se cumprir. Mas nem sempre será cumprido nessa vida. É por isso que 1 Coríntios 15 fala do primeiro até o último versículo sobre ressurreição. 1 Coríntios 15 fala só sobre isso. Ressurreição, ressurreição, ressurreição. Desde o primeiro versículo. E quando chega no último versículo, diz assim: portanto, meus amados irmãos, quer dizer, 1 Coríntios 15 tem 58 versículos, só falando de ressurreição. No último versículo, que é o verso 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se ele está falando de ressurreição, 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 e ele diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, então ele está dizendo que o resultado do nosso trabalho vai ser na ressurreição. Aprender a esperar o tempo de Deus. E nem sempre o tempo de Deus será nessa vida. Pelo contrário. O total cumprimento do tempo de Deus na vida do seu povo é na ressurreição. É na eternidade. Meus irmãos, João Batista tombou na terra no cárcere. Mas João Batista se levantou na eternidade como um servo fiel. Que assim seja a nossa história. Que nós possamos perseverar como João Batista perseverou. Meus irmãos, que nós não passemos pelo cárcere. Que nós não passemos pelas lutas que ele passou. Mas que a nossa fé seja firmada no Senhor, ainda que venha o cárcere, ainda que venha a luta, ainda que venha as adversidades. Em nome de Jesus Cristo. Assim como João Batista venceu a sua crise de fé, que nós, confiantes no Senhor, também vençamos a nossa crise. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja o nome dele. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, obrigado por essa porção da tua palavra, que de alguma forma ela tenha contribuído para abençoar aqueles que estão nos acompanhando. Fala ao coração do seu povo. Nos ajuda a vencer as nossas crises e as nossas fragilidades. Em Cristo, Pai, sabemos que somos mais que vencedores. Nos ajuda a viver essa realidade a cada dia. Em nome de teu Filho que te pedimos. Amém e amém. Muito obrigado pela atenção. Amanhã, 17 horas, os adolescentes estarão aqui na igreja. 19 horas serão jovens. Domingo pela manhã e domingo à noite, teremos cultos para glorificar o Senhor. Deus abençoe a todos. Um carinhoso abraço.